Ei, gente, vamos para o nosso devocional de hoje. Eu quero ler com vocês hoje Mateus, no capítulo 13, a partir do versículo 18. Mateus 13, 18. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração, e este é o que foi semeado junto ao caminho. O que foi semeado em pedregais, em pedras, é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração e chegado à angústia, à perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e um fruto que produz a 100, outro 60 e outro a 30. Aqui o Senhor Jesus está explicando a parábola do semeador que ele contou no início do capítulo 13. E eu estive por uns dias pesquisando um pouquinho sobre raiz, sobre as raízes profundas, sobre você ter a sua raiz bem profunda no Senhor, alicerce mesmo, sabe? E eu estava vendo uma planta que ela tem uma única raiz mais grossas que leva ela até achar água e pode ser assim bem profundo na terra, pode ser num deserto, alguma coisa que aquela raiz central dela vai até conseguir achar água, até conseguir buscar o alimento. E tem uma que ela tem 120 metros de profundidade, essa raiz. Eles foram pesquisando e viu. Por quê? Porque aquela planta estava buscando lá no fundo o alimento, a água. Assim tem que ser eu e você. Nossas raízes, elas têm que ser profundas, elas têm que ser firmes na palavra do Senhor. Não pode ser uma raizinha daquelas que puxou assim, já sai na mão. Não, tem que ser uma raiz bem profunda, bem firme, bem forte. Então, como você consegue essa raiz forte? Na palavra. Como que você consegue estar bem alicerçado na palavra de Deus? E nós temos que ser como essa semente que foi plantada aqui em terra fértil. Então nós precisamos ser essa terra fértil para receber aquilo que o Senhor tem para nós. Então essa profundidade de raiz e essa terra boa, nós vamos ter como? Buscando ao Senhor, buscando a palavra do Senhor, buscando entender a palavra do Senhor. Você pode me falar, mas Marga, eu leio e não consigo entender nada. Mas eu já falei isso aqui várias vezes com vocês. Leia, leia de novo e peça ao Espírito Santo de Deus para te dar entendimento daquela palavra. Se for preciso, fique vários dias no mesmo texto. Leia todos os dias, até você compreender, até você entender o que o Senhor quer falar com você através daquele texto, através daquela passagem, o que o Senhor quer te ensinar, porque isso vai fazer com que você tenha essa raiz forte ali, bem firmada, e nada vai conseguir te derrubar. Porque essa raiz rasinha, fala aqui que veio a angústia e a perseguição, e ele morreu, e a planta morreu. E ele não conseguiu ficar firme, porque veio a perseguição, veio a luta. E é o que a gente tem vivido hoje, não é? Temos vivido uns dias muito difíceis, em que muitos estão balançados, muitos não, os que não estão com a raiz profunda na palavra de Deus, no Senhor, não vão conseguir e não estão conseguindo e estão fazendo o quê? Se afastando daquele que é o único caminho, que é o Senhor Jesus. Então nós precisamos
ter a nossa raiz fixada, firmada, nossa raiz profunda, como dessa planta que eu estava vendo um documentário que eu assisti falando sobre raiz, aí estava contando dessa planta. Ela foi plantada num lugar muito árido, que não tinha água, um lugar muito seco. Então ela foi necessária essa raiz dela buscar bem lá no profundo a água que ela precisava para sobreviver. Nós precisamos buscar também a palavra de Deus assim, com essa dedicação que essa raiz dessa planta foi lá no fundo. Então isso é que vai te dar segurança, isso é que vai te dar firmeza, isso é que vai fazer com que a sua fé não se abale. Nem no caos, nem nas situações mais adversas que você possa enfrentar, a sua fé não vai se abalar. Por quê? Porque você tem a sua raiz profunda e alicerçada na palavra de Deus. Então, quando vem o vento forte, quando vem as tempestades, quando vem os furacões da vida, né? As situações de adversidade que você passar, não vão arrancar você da raiz. Podem balançar você, sim, a gente balança. Pode dar aquela, né? Mas você volta para o lugar. Depois você fica firme, você consegue se reerguer, você consegue ficar firme. Por quê? Porque a sua raiz não foi abalada, porque ela é profunda. E para tirar, tem que fazer um buraco muito grande. Você já viu aquelas árvores que tem nas calçadas, em que a raiz dela é tão funda que chega, suspende a calçada? E se você for tentar tirar, eu tinha uma aqui na minha frente, na frente da minha casa. Quando você vai tirar essa árvore, você tem que fazer um buraco tão grande, estraga a sua calçada toda, porque você tem que ir furando e furando e furando, fazendo aquele buraco, e muitas vezes você não consegue arrancar essas árvores até tirar toda a raiz dela. Então você tem que cortar. Então assim tem que ser comigo, com você. Nós precisamos ter essa raiz desse jeito mesmo, bem profunda, bem alicerçada, porque aí pode vir a perseguição, pode vir a situação difícil, pode vir seduções, que aqui fala, né? Aqui fala da semente que caiu no meio dos espinhos, e vieram os cuidados desse mundo, seduções de riquezas, e sufocaram ela. Então, por isso que a nossa terra tem que estar bem adubada, bem arrumadinha, porque uma terra adubada não tem matinho, não tem erva daninha, não tem espinho, porque está sempre lá tirando, né? A pessoa que cuida da terra adubada, ela está sempre lá limpando a terra. Então nós precisamos pegar essa parábola do semeador e analisar: que terra eu sou? Que raiz eu tenho? O quão profundo eu estou na palavra de Deus? O quanto eu consigo guardar para mim e trazer aquilo ali para o resto da minha vida, para poder firmar minha fé, para poder eu ter as convicções que o Senhor tem para mim, para eu ter a mesma visão que Deus. Quando Deus olha para mim, o que Ele vê? Eu preciso ver do mesmo jeito. Eu preciso ter alvos do mesmo jeito que o Senhor tem, porque o Senhor, Ele conhece o que vai acontecer com você lá na frente. Então, Ele já sabe em quem você vai se tornar. Então você tem que começar hoje a buscar, a ter essa profundidade na palavra, a ser essa terra fértil, porque aí você vai caminhando, 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 a sua fé vai ficando gigante e nada vai abalar você. Nada, nem ninguém vai conseguir tirar você da posição em que você está. Eu creio no Deus que eu sirvo e eu sei que Ele tem planos e projetos maiores do que eu poderia imaginar. Então eu quero te dizer, você vai alcançar esses alvos, porque você está com uma raiz bem alicerçada, você tem deixado a sua terra fértil para receber a palavra de Deus, você tem se alimentado com a palavra de Deus e você tem deixado
ela entrar em você e ela transformar. Porque quando nós lemos a Bíblia, quando nós temos esse tempo de meditação, é um tempo em que Deus está transformando a nossa vida. É esse tempo em que Ele está tirando as impurezas, tirando as coisinhas ruins que pode ter na nossa terra, limpando. O agricultor vem e limpa e tira as ervas daninhas, tira as pedras, tira tudo que possa estar atrapalhando o seu crescimento. Então, muitas vezes, você está sendo, nesse momento, passando por essa fase em que o agricultor, que é o Senhor, está limpando você. E é uma fase fácil? Não é. Mas Ele limpa para que você cresça mais bonito, mais frondoso, para ficar aquela árvore linda e bem firmada e bem alicerçada no Senhor. Então nós precisamos, eu digo para você, todos os dias se alimente da palavra de Deus. Todos os dias, porque isso é que vai trazer uma fé inabalável para você. Isso é que vai fazer com que nada, nem ninguém tire você desse caminho. Nada te abale, nem as maiores adversidades que possam vir não vão abalar você e não vão fazer com que você se desvie do caminho que o Senhor tem para você. E eu não estou falando de religião, eu estou falando de relacionamento seu com o Senhor. Eu estou falando de você estar alicerçada, da sua raiz estar firmada em Deus, o nosso Pai, sabendo que o Espírito Santo dele está aqui e habita em nós e nos ajuda, nos ensina, nos dá nos dá essa certeza, nos dá esse entendimento da palavra. Então, busque ao Senhor todos os dias, para que a sua raiz seja alicerçada, para que a sua raiz esteja bem firme, porque é certo que as tribulações, as dificuldades, as adversidades vão vir. Porque o Senhor Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas Ele falou o quê? Tende bom ânimo. Então nós precisamos ter bom ânimo, porque assim como o Senhor Jesus venceu, nós também já vencemos, porque a palavra de Deus diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então, firme a sua raiz na palavra de Deus. Busque no mais profundo esse alimento, essa água que você precisa, para que você esteja firme e inabalável. E você vai crescer, e você vai se tornar essa árvore frondosa e linda, e vai fazer com que muitos frutos saiam de você e ainda você possa ajudar as pessoas que estão ao seu redor, porque é através dos frutos, né? Então fala com Deus das suas dificuldades que você tem, de entender a palavra de Deus, e Ele vai te dar esse entendimento. Ele vai te esclarecer sobre a palavra. Então, abra a sua boca e fale com o Senhor. Eu estou agora, Senhor, indo ler. Então, eu te peço que o Senhor me ajude para que eu possa entender o que eu estou lendo. Fale isso com o Senhor. Amém? Amém.